O Ministério da Educação deve apresentar um projeto de lei para proibir o uso de celulares em escolas públicas e particulares do país. De acordo com o MEC, o uso é prejudicial aos alunos. E para discutir esse tema, nós estamos aqui em nosso estúdio com a pesquisadora Ana Lúcia Pinto de Camargo Meneghel, da Faculdade de Educação da Unicamp. Ana Lúcia é doutora em Psicologia da Educação pela Unicamp e autora de uma pesquisa sobre o tema. O trabalho dela apontou que o uso excessivo de eletrônicos pode atrasar o desenvolvimento infantil. Eu sou Silvio Anunciação e este é o programa Analisa, com direção de imagens de João Ricardo Boi, imagens de Jorge Calhau, edição de Kleber Casablanca e áudio de Otávio Silva. Ana Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Silvio, pelo seu convite, né? E nós vamos discutir esse assunto que está tão em pauta, né? É verdade. Ana, eu queria começar pela proposta do MEC, né? Segundo o Ministério da Educação, a proibição faz parte de um pacote de ações para reduzir o uso excessivo de telas por crianças e jovens e melhorar a atenção dos alunos em sala de aula. Mas a gente viu aí pela mídia que os especialistas divergem quanto à eficácia dessa proposta. Então eu queria saber qual que é a sua opinião enquanto especialista de educação e dessa questão aí do uso de eletrônicos em sala de aula. Pois bem, quando a gente fala de uso de telas, né, de aparelhos eletrônicos de tela, realmente, há muitas pesquisas que falam sobre os malefícios, sobre os benefícios dessa pesquisa. O que o MEC está trazendo está pautado num relatório da Unesco, que a Unesco, né, trouxe várias pesquisas mostrando esse malefício. Ok, eu concordo que tem malefícios, mas também tem benefícios. Mas o proibir não é o caminho, né? Como é que a gente pode fazer para esses... Porque assim, vamos colocar bem, crianças não usam celular, tá? Crianças que a gente está dizendo é até 12 anos, que o ECA traz que crianças até 12 anos, depois de 12 anos, já são adolescentes, até 18 anos, certo? Então, crianças não usam celular. Então, a gente não vai discutir isso, a gente vai discutir os adolescentes. Eu estava num congresso, aqui na Unicamp mesmo, na quarta-feira, e era só para adolescentes. Era realmente era um congresso, chama Equipe de Ajuda, era um congresso do GPEM, que é para dar condições de desenvolvimento social dessas crianças, de como se relacionar, como relacionar com o conflito. No que a primeira apresentação, os adolescentes já ergueram o celular para gravar, para mandar para o outro. Quer dizer, eles estão nessa era digital. Então, o que a gente pode fazer, né? É prejudicial ficar tanto tempo em frente às telas? Claro, mas o banir o celular, seja da sala de aula, seja da vida a gente vai voltar para trás, né? Nós estamos nessa era digital, né? Então, esse banir, a gente tem que pensar muito sobre isso. Tá certo, Ana. Então, na sua opinião aí, a questão não é simplesmente proibir, né? Mas é criar mecanismos para que essa utilização ela seja feita de uma forma de bom senso, limitada, com responsabilidade, é isso? E, olha, nós temos que pensar que a escola, muitas vezes, acha que o papel dela é trazer conteúdos, né? O papel da escola é muito mais que isso. O papel da escola é dar condições para que esse adolescente, vamos falar de criança também, viva na sociedade. Dê condições deles criar ferramentas para viver nesse mundo. Então, como que a gente bane alguma coisa se nós estamos na era? A gente tem que dar condições para que eles saibam utilizar. E como fazer isso? Aí cada um vai ter que buscar estratégias de como fazer isso. Antigamente, antes de ter celular, não vamos levar figurinha para a sala de aula, a época da Copa. Como não?
Vamos levar figurinha para a sala de aula, porque as crianças precisam saber o que é conflito, como resolver esse conflito. Senão, daqui a um tempo, como que eles vão resolver outras coisas, né? Tá certo, Ana. Ana, eu vi um relato muito relevante de uma professora da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, né, que ela fala que os estudantes não possuem maturidade para utilizar o celular apenas no momento da tarefa, né? E essa mesma professora, ela relatou que durante uma de suas aulas aí, os estudantes estavam fazendo inclusive apostas eletrônicas, né? E tem uma fala dela que eu acho que diz muito, que é o seguinte, ela fala o seguinte: tudo no celular é mais atrativo do que o professor lá na frente, né? E aí a questão que eu queria colocar, a escola ela tem que se reinventar para ser tão atrativa quanto o celular? Pois é. Vamos começar lá desde o início que eu falei para. Vou voltar uma pergunta para você. Os adultos, eles conseguem se autorregular em frente ao celular? Tá uma coisa incontrolável, né? Tá uma coisa incontrolável. Então, como é que nós, como educadores, qual é o nosso papel? Dar essa condição de autorregular, né? Eu costumo dizer, num projeto que eu também sou diretora, eu digo, por que a criança tem que trazer brinquedo só na sexta-feira? Começa aí. O brinquedo, ele pode ser trazido em qualquer momento na escola, mas ele já tem que começar a se autorregular. Bom, agora nós estamos terminando essa atividade, terminando esse cantinho. Depois que você terminar, a gente pode pegar. Então, o celular tem que ser a mesma coisa. Eu tenho que dar condições de ele aprender a usar. Se eu tiro isso, ele não vai aprender a usar esse celular. E a escola tem que se reinventar, sim. Quando a gente fala de tecnologia, não é colocar lousa digital. Não é colocar lousa digital. Ai, minha escola tem lousa digital, então ela é tecnológica. Não. A tecnologia, a inteligência artificial, ela tem que estar na vida das crianças, dos adolescentes, certo? Então, eu tenho que reinventar, o professor tem que continuar estudando, buscar condições para isso. Entendi. Então, quer dizer, essa questão do proibir do celular, ela passa por uma questão de fundo, que é uma questão cultural, né? E não só das crianças, né? É uma questão, hoje a gente vê no trânsito, enfim, é uma questão muito mais complexa do que simplesmente proibir, é isso? Exato, é uma questão de saber usar, quando usar. Isso nós passamos por vários momentos de situações novas na vida. E muitas vezes, assim, quando você ganhava uma bicicleta, quando eu ganhava uma bicicleta, eu queria andar toda hora, todo momento. E minha mãe dizia, agora não, agora você tem que estudar, agora você tem que fazer tal coisa. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que o celular, ele tem o mundo nas mãos, né? Ele tem o mundo nas mãos. A gente vê que realmente essa questão da utilização saiu do controle das escolas e nós tivemos um aumento dessa utilização, sobretudo na pandemia, né? Que a tecnologia foi muito requisitada, né, Ana? Veja, olha como a tecnologia veio ao nosso favor na pandemia. Se não tivesse a tecnologia, como que íamos fazer? Muitas vezes, assim, eu falo que eu aprendi a usar muitas coisas no computador por conta da pandemia. A gente vê também, né, situações boas que aconteceram. E sim, as crianças ficaram, os adolescentes, mais em cima do celular depois da pandemia, porque virou uma ferramenta, né? Virou uma ferramenta para eles. Mas isso precisa ser dosado. Volto a dizer que eu não sou contra, não sou contra a tecnologia, mas a gente precisa dosar, né? Certo. Agora, uma outra questão, né, que eu queria colocar em discussão, né, é essa questão da tecnologia como aliada ao processo pedagógico, né? Ao longo do tempo, teve um discurso muito forte da inserção da tecnologia como aliada no processo de ensino, enfim. No caso aqui de São Paulo, né, o governo do estado incentiva o uso de aplicativos, né, que são fornecidos pelo próprio governo, né. Na prática, né, como que tem que se conciliar isso, né, ao mesmo tempo que tem esse estímulo que os alunos são estimulados a usar
e agora vem essa questão de proibir, que eu imagino que é bastante apoiada pelos professores, né, que sofrem com esse problema. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala desses aplicativos que vêm ao encontro, né, de dar condições de desenvolvimento, das crianças trabalharem em cima disso, ok. Mas aí se perde naquele momento assim, agora não é o momento. Né? É isso. Eu imagino que os professores estejam mesmo sofrendo. Eu acolho o sentimento deles, porque não é fácil. Às vezes você tem quase 40 alunos dentro de uma sala de aula e para que você consiga, né? Eu não gosto de falar assim, controlar, não gosto dessa palavra falar controlar, mas como que você dá aula com adolescentes na frente do celular? Como nós falamos nas perguntas anteriores, nós vamos ter que reinventar a escola. E esses aplicativos, já tem esses aplicativos. Como que eu posso fazer com que isso continue? Isso vira uma incoerência, concorda comigo que é uma incoerência? Eu tenho os aplicativos, mas eu quero tirar o celular. E aí? Eu volto na lousa verde, que a gente volta então, sendo que eu tenho o mundo? Então, Silvio, temos que reinventar, temos que continuar com esses aplicativos, mas temos que pensar também em situações que não só use celular dentro da sala de aula. Por exemplo, a professora ela chama Susan Greenfield, ela é uma pesquisadora inglesa. E ela traz há muito tempo esse uso do celular, né? Esse uso dos aparelhos eletrônicos de tela. E lá ela diz que, ela também não é contra, mas, por exemplo, uma história. Quando você escuta uma história, você ouve uma história, você está esperando o que vai acontecer no final, você está passando por todo esse processo, e esse processo dá condições de representação de pensamento, dá condições de pensar sobre, né? E quando você está no celular, você apenas quer passar a fase quando você fala de jogo, você não passa por todo aquele processo. Então, veja, eu tenho que fazer essa dosar. Eu tenho a minha parte ali que eu não posso voltar para trás, mas tenho que trazer também algumas coisas relacionadas à contação de histórias, os adolescentes, teatro, artes cênicas. Eu tenho que trazer tudo isso, eu tenho que mesclar, tenho que mostrar para eles que o mundo não é só celular. Por isso a escola precisa ser reinventada. Sim, sim. Acho que é um pouco voltar essa questão um pouco para o mundo real, né? Para a convivência. E aí, puxando um pouco esse tema, né? Você desenvolveu um estudo, né? Que mostrou essa questão, esse impacto do uso de eletrônicos, né? No desenvolvimento cognitivo de crianças, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os resultados do seu trabalho, quais foram os resultados? Olha, o nosso teórico que estudamos, que é o Jean Piaget, ele traz que toda a construção da inteligência, ela é realizada pela interação com o objeto real. Com o objeto real. Isso eu estou falando de crianças, tá? Na construção dessa inteligência. Então, veja, se eu preciso do real, a criança precisa do real. Porque quando é o virtual, por isso que eu falo que crianças não têm celular. Crianças até 12 anos não têm celular, que é a construção dessa inteligência. Então, veja, você já viu uma criança falar assim, ó, amanhã eu fui, ontem eu vou? Essas crianças não construíram o real. E ela precisa estar aqui neste mundo para construir o real. Então, a minha pesquisa foi embasada nisso. E essas crianças tinham um atraso no desenvolvimento. Elas ficavam de 4 a 5 horas em frente. Eu fiz crianças que ficavam mais de 3 horas. Nenhuma ficava 3 horas. Todas 4, 5 horas. O momento que eles não estavam na escola, eles estavam no celular. Agora, tem uma coisa aí. Eu não posso afirmar que foram os celulares que atrasaram. Porque assim, mas a ação que eles não tinham, se em casa eles não têm condições, porque a gente tem que trabalhar escola, família, mas muitas vezes em casa eu não tenho como eu mexer ali naquela estrutura. Então a escola tem que dar conta.
E aí que a escola tem que dar conta que falta solicitação do meio. Situações que faça a criança desequilibrar no mundo real para que ela construa esse desenvolvimento, essa construção da inteligência, né? Então, veja, desde aí eu já trago que a escola precisa ter, sim, esses momentos que a criança precisa brincar, precisa refletir. E quando são crianças, eu tenho lá a minha aula que eu posso, assim, vamos pesquisar, que vai entrar no social, vamos pesquisar como que a gente trabalha muito receitas, né, lá no ensino fundamental, na educação infantil. Vamos pesquisar uma receita na internet? Vamos pesquisar como faz isso na internet? Então, mostrar para essa criança que a internet é importante, que tudo isso é importante, né? E trazer para a sala de aula para a gente fazer ali no concreto, tá? Então, isso é o papel do que eu fiz. Eu fiz de criança de 8 a 10 anos, ok? Aí no doutorado eu também, só que eu fiz com adolescentes. E eles também tinham um atraso. Mas eu não posso dizer que realmente é a internet. Porque o que a escola está fazendo? Eu costumo dizer para minhas alunas que nós somos especialistas. Nós estamos estudando o desenvolvimento da criança. Então, nós temos que saber como que a gente vai levantar instrumentos, dar condições nessa prática para que a gente agora concilie tudo isso, né? Volto a dizer, estamos na era digital. Não vamos voltar para trás, certo? Certo, Ana. Uma questão que eu queria voltar em relação à sua pesquisa é o que você disse de que não é especificamente o celular que pode atrasar esse desenvolvimento, mas é a ausência de uma outra prática, né, que muitas vezes acaba sendo preenchida. É isso mesmo? É isso mesmo. Na minha pesquisa ainda eu trago que crianças podem ficar meia hora em frente às telas, né? Por quê? Quando essas crianças estão muito em frente às telas, elas não brincam. E o brincar, eu tenho, por conta da minha pesquisa, eu tenho 3 livros infantis que falam sobre o desenvolvimento espontâneo, a importância do brincar. Porque quando a criança brinca, ela está resolvendo problema, ela está resolvendo conflito, né? Até mesmo a gente traz um menino cadeirante que esse menino quer brincar com os outros, só que é dentro de uma oficina, de um lugar. E aí? Como que se faz para esse menino entrar? Que a gente está falando tanto de inclusão. Essa criança busca como resolver isso, de como construir uma rampa. Veja, então, no brincar, ele resolve conflito. Quando a gente falou da figurinha, quantas crianças você não... Isso é o grande problema, muitas vezes, na escola. A criança trocou a figurinha, daqui a pouco ela se arrepende, ela mesma vai lá e pega a figurinha do colega e diz que ele está arrependido. Tá. Como que a gente resolve isso? Então, isso é o brincar. Nós vamos ter que resolver. Veja que são conflitos na vida real. Tá? Então, essa ausência da brincadeira na vida real que dá esse atraso no desenvolvimento, não os celulares. Perfeito, Ana. Um outro aspecto que eu queria colocar, né, e voltando à questão desse projeto, né, projeto de lei que ainda não foi apresentado, mas que o ministro da Educação, né, disse que será apresentado, uma pesquisa de 2023 do Grupo Gestor da Internet no Brasil, né, ela apontou que 20 estados já até possuem leis similares, né, mas que apenas 12% de suas escolas declararam adotar a medida de fato, né? Quer dizer, esses números mostram que essa medida ela impõe dificuldades até para as escolas e para os professores, né? Dificuldades de implementação, né? Aí depende muito se a escola concorda ou não com essa lei, né? Porque muitas vezes assim vem uma lei e a escola fala não. Eu não concordo, porque aqui o nosso trabalho está sendo desenvolvido, trazendo tanto o real, tanto os celulares, tanto o virtual. Então, aí vai depender muito. A lei, ela até vem, mas como vai ser controlado isso, eu acho que vai depender muito das escolas, né? Porque a gente muitas vezes a regra, quando ela é de fora para dentro,
a gente não segue. E você acha que, por exemplo, essa questão da autoridade do professor em sala de aula, como que você avalia isso? Você acha que isso foi se perdendo ao longo do tempo? Né? Qual que é a sua avaliação? Ô, Silvio, assim, ela pode se perder, mas não foi por causa do celular, né? Ela se perdeu porque muitas vezes, eu sempre digo, o professor precisa estudar. Então, tem que trazer coisas novas, tem que entender do desenvolvimento da criança, tá? Então, como que ontem mesmo eu estava falando sobre animismo. Você já percebeu que a lua te segue? Você já percebeu? Quando você era criança, você achava que a lua te seguia? Isso é uma fase do desenvolvimento, você sabia? E eu preciso entender essa fase para saber por que a minha criança está falando isso. Porque senão vão dizer assim, o menino é autista, o menino tem isso, o menino tem aquilo outro. Então, essa autoridade do professor está embasado nesse desenvolvimento. Está embasado no conhecimento que eu tenho do desenvolvimento da minha criança. Eu estou falando baseado em Piaget, mas pode ser em Vygotsky, pode ser em Skinner. Então, qual a fundamentação teórica? Eu preciso conhecer para poder saber o que eu estou falando. Autoridade. O que é autoridade? Autoridade é quando você é reconhecido como alguém, certo? Que você admira. Como que está hoje? Como que esses adolescentes admiram o professor? O que ele está fazendo para que isso aconteça? Sim, a gente está falando muito do papel do professor, do papel da escola, né? Mas eu queria te questionar sobre o papel dos pais nesse processo. O papel dos pais também é muito importante. Como a gente disse, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Eu tiro o celular, eu escuto isso muito. Você vai ficar sem celular, muitas vezes por castigo, né? Só que eu estou no celular, né? Então, esse papel dos pais também na verdade, é um papel junto com a escola. É auxiliar ali o professor. Olha, como é que a gente pode resolver, né? Em casa, eu tenho também que orientar. Apesar de ser adolescente, ele não pode ficar o dia todo no celular. Ele tem que ter outras atividades. Ele também está em desenvolvimento, tanto cerebral como o desenvolvimento da inteligência. Então, os pais precisam tomar consciência disso, né? Adolescente, crianças, bebês, então nem se fale, porque muitas vezes você vê num restaurante mesmo os bebês em frente às telas. Né? Então, pais têm um ponto ali também muito importante. O Piaget diz, precisa fazer um trabalho para educar os pais. Tá certo, Ana. Bom, a gente vai chegando ao fim do programa. Eu não sei se você queria dar mais alguma contribuição, se você tem algo mais a acrescentar aí sobre esse tema. Eu espero ter vindo ao encontro do que vocês esperavam, né? Quero dizer que eu percebo quanto é difícil para os professores, volto a dizer isso, né? E que, como você disse, a escola tem que ser reinventada sim, mas de modo que eu traga condições de desenvolvimento para a criança. E também que o professor tenha um apoio, né? Que tenha um apoio ao professor, de como a gente vai. É uma nova situação, nós nunca vivemos essa situação. Então, uma nova situação. Então, ao invés de banir, eu acho que nós temos que pensar em estratégias de como apoiar esse professor, né? E como dar condições para essa criança. Tá certo, Ana. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá joia. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e as notícias no unicamp.br. Tchau.